existem coisas na Alemanha, um ministro ligar para um jornalista é uma coisa muito grave. Muito grave. Se esse jornalista decide dizer que recebeu uma chamada direta do ministro por causa de uma notícia, marca grande. É muito grande. Este ministro cai. Cursou Direito, mas apaixonou-se pelo jornalismo. Prestou consultoria a 2 agências britânicas de classificação de risco. Foi correspondente da emissora alemã Deutsche Welle e em Portugal, no Expresso. Em Angola, passou pelo Angolense e pelo Expansão até criar a sua própria revista e jornal online, o Telegrama. Com vocês, Nelson Sul. Longa vida, longa vida, longa vida, mais uma vez. Fala para vocês, Yuri Kitek. Eu estou, como sempre, ladeado do meu grande camarada. Vocês já conhecem o nome dele, que depois que diga, mas para mim ele é o barbudo e exigente. Que ele passa a palavra. Atmosfera ao mais alto nível. Saudações a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Banca para Todos. Epa, Yuri, hoje o tema é aliciante. O tema é aliciante. Estamos com um homem, um gigante da informação sobre finanças, do jornalismo econômico, financeiro, que é o Nelson Sul. Vocês não puderam acompanhar, claro, mas eu já estava aqui a lhe perguntar, mas Nelson Sul, mano, no mínimo tens que ser do Sul. Sim. Então, seja bem-vindo aqui à casa Banca para Todos, Mr. Nelson Sul. Obrigado. Cumprimentos aos telespectadores, aos amantes deste grande programa. Obrigado, Yuri. Obrigado, Hélio. E vamos a isso. Estamos aqui no dever de serviço público. Exatamente. Bora. Antes de darmos seguimento, vou só dar aqui nota aos nossos patrocinadores, que é a TV Jovens Ideias LDA e a Resulte Mais. Hélio, o que é que a Resulte pede de nós? Mais resultados, mais benefícios. E para vocês que estão a nos acompanhar neste exato momento, saibam que só está a ser possível vocês visualizarem esse conteúdo porque existe uma equipa competente por trás a fazer a distribuição, que é a Resulte Mais. A Resulte Mais, sim senhora. Estamos aqui com o Nelson Sul. Só para terem uma noção, eu acredito que quase todos vocês já, pelo menos os mais atentos e os bons apreciadores de matéria sobre economia e finanças, já em algum momento visualizaram um perfil intitulado Telegrama. Este é o responsável pelo grande Telegrama. Então, Nelson Sul, esteja aqui à vontade a falar sobre a sua carreira profissional, né? As coisas que acha mais pertinentes partilhar e se calhar questões de fórum pessoal. Esteja à vontade, Nelson Sul. Seja bem-vindo à casa. Ok. Bom, a Nelson Sul, eu nasci em Benguela. Fui a Benguela. De regressar. Pois, na terra da intelectualidade, acho que é isto. Prontos, uma carreira mais de 15 anos, jornalismo. Primeiro, era muito versado pelo jornalismo político, não é? Passagens em meios como o Semanário Angolense, colaboração no jornal O País, investigação no portal Mac Angola, com Rafael Marques de Moraes. Com Rafael Marques, não, Rafael Moraes é uma outra pessoa, portanto com Rafael Marques. Passagem ainda em um órgão local, o Expansão, a Rádio Eclésia, e a nível internacional na DW, que é a emissora internacional da Alemanha, e no principal jornal português Expresso. Além de ter prestado, obviamente, consultoria às 2 agências de rating, uma delas das Big Four, das Big Five. Portanto, este é basicamente
o meu percurso. Basicamente, o percurso de Nelson Suoelho, isso é uma responsabilidade. Estamos Muito, aqui muito grande, muito grande. diante de um gigante, podemos assim dizer, Brutal. do setor de comunicação. Epá, eu acho que vamos aqui economizar o tempo e entrar diretamente para o assunto. Vamos lá. Nelson, o que é que motivou a criação do canal Telegrama? Ok, o Telegram é uma revista, não propriamente um canal, é um site, não, é uma revista. Ele nasceu, obviamente, em 2022, estava a ser discutida ou pensada em 2018, 2019, com 3 colegas. Portanto, no caso, éramos 4. Nelson é corajoso. 2022 já queria. Exatamente. O porquê? Eu, depois de algum tempo, há um amigo que numa viagem me perguntou-me porque é que eu era empregado. Se ele tinha todas as informações, porque é que eu não criava o meu órgão, não é? Então, tens que pensar a ter o que é teu. Então, depois discuti isto com alguns colegas que obviamente também tinham um pensamento de terem o que é deles. Então vimos, nós os 4, porque é que não vamos criar o nosso, não é? Prontos, estamos a falar aí finais de 2018, 2019. Houve um desentendimento entre eu e um dos meus amigos, portanto, que compunham o quarteto. Eram desentendimentos pessoais, nada a ver com o nosso projeto, mas aquele desentendimento colocou em stand-by o nosso projeto. Ele disse que ia refletir para depois, daqui a algum tempinho, discutirmos sobre isso. Só que tinham-se passado 2 anos depois daquilo. Entrou a Covid, obviamente, e portanto, naquele período é natural que as pessoas tivessem receio de abandonar os seus empregos para se juntarem no novo, não é? Mas eu estava decidido em não mais trabalhar para um órgão que não fosse meu, não é? Mas depois de passado algum tempo, eu disse aos demais: temos que tomar uma decisão. Se vocês continuarem indecisos, eu vou avançar com um projeto sozinho. E foi assim que, na indecisão deles, agendamos uma reunião, depois não se realizou uma outra reunião, depois eu disse: eu não vou esperar até que vocês todos tenham tempo para discutirmos isso. Mas uma coisa eu fiz: olha, já que vocês estão indecisos, autorizem-me a usar o nome, o Telegrama, porque é um nome que foi escolhido por os 4, não é? Cada um, obviamente, propôs o seu nome, não é? Propôs um nome para dar ao meio. Eu tinha proposto o Telegrama, este que passou, mas apesar de eu ter sido a pessoa que sugeriu o nome, o Telegrama, ainda assim, portanto, do ponto de vista ético, sim, eu precisava da autorização deles. E eles autorizaram, sim, pode usar, não é? Mas com a perspectiva que depois eles iriam entrar, não é? E a ideia era criarmos um meio apenas que fosse online, não é? Digital. Olhamos para o do Telegraph na Inglaterra, olhamos para Portugal, o Observador, não é? É um jornal online. E nós estávamos a analisar a questão de custos, não é? Com impressão, não é? Depois a venda. Pensamos nisso. Mas depois de ter criado, novamente apareceu pelo caminho um outro colega da Bloomberg, o Cândido Mendes. Bloomberg, representação em Angola ou mesmo americano? Não, o correspondente em Angola. O correspondente em Angola, não é? Tens bom link. Exatamente. E o que aconteceu? O Telegrama foi criado, pronto, eu pensei daquilo, mas depois fiz uma espécie de angariação de fundos, como fazem no primeiro mundo,
a ideia é criar um meio que de facto a sociedade visse este veículo como aquele que necessitavam para a busca da informação. Exatamente. Portanto, eu fiz um apelo para que as pessoas contribuíssem, porque queria que fosse um meio de investigação. Antes de ir para o ar. Antes de ir para o ar, não é? Expliquei a ideia, enfim. Houve algumas contribuições módicas, que não chegou a 200 mil kwanzas, para já, não é? E só para ter uma ideia, o site custou acima de 3 milhões. Não é? E a contribuição nem chegou a 200 mil kwanzas. Desafiante. E depois de algum tempo, já está estado no ar, portanto, de ter estado no ar um ano, eu comecei a analisar que também não era isto que eu queria. Eu já não queria fazer jornalismo político, não é? Falar sobre questões políticas, enfim, estava cansado de facto. Eu queria fazer algo mais. Notei que há um espaço embrionário, virgem, se é assim que podemos utilizar essa imagem, em Angola, que é a informação financeira, econômica e financeira. Portanto, analisei, não é possível um país atualmente com 38 milhões de habitantes e temos um único jornal de economia. Portanto, e pronto, eu vi que é aqui onde eu devia atuar. Então, depois foi assim este processo, criação pensei agora, em vez de ser um jornal, vai ser uma revista. E olhando para as revistas que eu sou apaixonado, como a Time, o The Banker, o The Economist, não é? O britânico, vou criar algo assim em Angola. E este é o resumo, portanto, da criação do Telegrama, não é? Portanto, hoje temos uma impresso e temos também o site da revista. Tem um site, olha, falando em site, que é a parte online, eu pude reparar que, pronto, vocês têm um Instagram que dá uma nota daquilo que é publicado no site. Entretanto, vocês têm a versão no canal que é paga, né? Paga. E eu fiquei a me perguntar, nós estamos num país em que as pessoas, primeiro, não têm tanto hábito de consumo de informação como tal, não é? E quando se fala de informação, são informações de órgãos, como jornais e coisas do gênero. É funcional, as pessoas aderem, as pessoas pagam para ter acesso. Gostava de que falasse um pouco sobre isso. Sim, é uma coisa nova. Portanto, eu diria não total nova, porque temos jornais como Expansão que tem este serviço pago no site, mas são artigos que saem no papel. Exatamente. Portanto, são artigos que saem no papel. Aqueles artigos apenas publicados para o site e não saem no papel são grátis. Eu acho que nós precisamos, se quisermos fazer diferença, precisamos ser ousados. E o jornalista não é Pai Natal. Não é? Usas muito essa frase. Pois, jornalista não é um Pai Natal. Não é um Pai Natal. A informação rigorosa custa caro. Não é grátis. Isso é verdade. Não é grátis. Se o leitor de facto quer informação com rigor, informação que vai permitir ou vai ajudar na decisão, não é? Numa decisão da sua empresa de um investimento, ele precisa, e para ser exigente com o jornalista, com o meio, ele precisa pagar aquela informação. E para que eu também tenha, enquanto jornalista, tenha consciência de que alguém que paga pelo este consumo tem de apresentar informação com rigor. Com qualidade. E qualidade, não é? Tu entras para o New York Times e não consegues ler uma única notícia grátis. E estamos a falar de um jornal secular. Portanto, se um jornal secular não se consegue ler uma notícia grátis, não vamos dizer nós, portanto, com a capacidade financeira que aquele meio tem, portanto, quanto mais a um meio como o Telegrama. Portanto, nós temos que ter este hábito
de consumo, de pagar, e exige-se a qualidade, obviamente, porque nós pagamos por ela. Nós, não é? Pagamos por ela. E o jornalista tem a consciência de que não está apenas a informar. Sabe que aquela informação é paga. Ele é pago para trabalhar. Porque se a qualidade baixar, eu não tenho subscrição. Ninguém vai pagar por uma informação que pode encontrar em qualquer meio. Não é? Mas a questão é, a procura, né? Ok. Nós começamos essa metode porque isto foi um processo. Primeiro, de fidelização. O processo de fidelização. As pessoas gostarem do meio, da informação, e tu depois tens um diagnóstico de acesso diário e sentes que de facto as pessoas têm o meio como um órgão credível, um órgão primário. Eu recebo feedback de muita gente, sabe? Eu, quando chego no meu banco, a primeira coisa, vou ver o que é que o Telegrama publicou. Ou de noite, se não vou para o site, pronto, vou para o link e vou à procura o Telegrama para ver o que é que saiu. Portanto, as pessoas já têm esta preocupação de se há um período que o Telegrama não publica uma notícia, portanto ficam de facto aflitas, não é? Portanto, porque já estão habituadas. Eu quero saber sobre o meu mundo, o financeiro, o bancário, é neste meio onde eu vou à procura da informação. Portanto, obviamente que não temos o número de subscritores que desejamos, mas isso é um processo. É como qualquer empresa, é como o podcast Banca para Todos, não é? O número de seguidores, de acesso vai evoluindo a cada programa, não é? Exatamente, é basicamente isto. Pois, por acaso, e vamos chegar lá. E estamos mesmo a evoluir a cada episódio. Tem uma questão aqui, Nelson. O que nós verificamos, eu particularmente, é que tu tens informações muito atuais. E são informações que, a olho nu, percebe-se que são informações que podemos considerar de acesso não tão fácil. Sim. Há quem diria até de acesso, entre aspas, privilegiado. Okay. A minha pergunta é, o que o Telegrama faz para ter acesso a esse tipo de informação? Ou seja, há engenharias por trás, há quem diria até, há informações, será que sem lobby conseguiria, né? Não conseguiria? Explica-nos um pouco sobre os bastidores da preparação dessa informação. Okay. E o diferencial, até porque hoje por hoje já existem várias páginas, mas parece que vocês... nota-se claramente que há um diferencial na forma como vocês publicam as informações. Queria também que falasse um pouco sobre isso. Sim. Bom, eu tenho dito que a nossa credibilidade deve estar acima do órgão da empresa para o qual trabalhamos. Portanto, isso é como a nossa reputação, não é? Nós podemos trabalhar para um órgão como o New York Times, não será esta razão que, não será por esta razão que vai nos levar a ter uma informação. Ou seja, tu podes trabalhar para um grande meio, ligar para uma fonte, olha, eu sou deste meio, quero ter aquela informação. Não é isto que vai lhe permitir ter acesso àquela informação. Em regra, os leitores fidelizam-se com determinados jornalista. Portanto, acompanham, criam, mesmo sem nunca estarem juntos, acabam por criar uma fidelização com este jornalista. E no dia que tu ligares para ele por alguma razão, ele já te conhece. Ele acredita na informação que tu publicas e logo tem a ideia de que tu és um jornalista bastante sério, comprometido. E obviamente, por mais que vocês não tenham relação, a probabilidade dele te fornecer uma informação é elevada. Ele sabe que tu depois não vais divulgar a identidade dele. Ok. Não é? Portanto, eu posso, às vezes, eu sou o diretor do Telegrama, mas eu ligo pro Hélio para me dar uma informação. O Hélio pode não me dar essa informação, mas pode dar informação para um dos meus jornalistas.
porque eventualmente ele fidelizou-se mais com aquele jornalista, não é? Portanto, o fator de credibilidade de informação leva com que às vezes as fontes elas vêm por si. Não precisa que nós chegamos até as fontes, procuremos as fontes. Elas próprias ligam, mandam um e-mail, mandam mensagem: olha, quero me encontrar com o fulano de tal, ou quero me encontrar contigo, não é? E acontece assim, não é? A informação, às vezes estou em casa, recebo uma chamada: olha, aqui está a acontecer isso, podemos nos encontrar, enfim, e lá tenho a informação, não é? Portanto, e há outras, obviamente, é em função de ter essas amizades, não é? Ter amigos do topo, a base, não é? É de facto isto é que faz com que nós atinjamos a excelência, não é? É, sobretudo, dar informação que o público deseja. Certo. Não é? E não aquela que pode encontrar em qualquer meio, não é? Portanto, tem que haver uma seriedade, não só no ponto de vista do conteúdo, mas também na forma como ela é escrita, não é? Na nossa língua, né? Respeitar a língua portuguesa e não trazer informações de bar, não é? Tem que ser informações verificáveis. Segunda vez que eu falo. Sim. É dessa forma. Exatamente, informações verificáveis e informações de facto que o setor financeiro precisa, e não é aquela informação que, pronto, é mais do mesmo, não é? Porque Só para fazer número, né? Exatamente. Números, Mas sobretudo. olha, ainda em sede do que estava a dizer, é facto, nós estamos num país em que não todas, mas muitas instituições têm dificuldades em partilhar informação com quem queira fazer jornalismo ou algum outro meio de divulgação de informação. Acabam por ser muito fechadas. Epa, quem é muito difícil a ver tu teres pessoas com cargo falar de topo ou não a nível institucional e estarem dispostos, por exemplo, a estar aqui num podcast, a prestar entrevistas. Sabemos que nós vivemos essa realidade. E eu pergunto, até que ponto, para vocês fazem jornalismo como tal, não se veem obrigados a ter que criar lobbies para ter esse tipo de informação? É difícil, por causa por razões culturais, de gestão das empresas, porque no nosso país tudo é sensível. Tudo é sensível. Tudo dói. Principalmente no setor financeiro. Tudo é sensível. É a forma como são geridas as empresas. Porque, vá lá, também na banca, os acionistas, para a maioria dos bancos, têm uma intervenção quase que diária na gestão do banco. Não é? Não esperam reunião da Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária. Quase todos os dias tem uma intervenção o gestor. E o gestor também, obviamente, sente-se pressionado. E depois também é aquela questão de que nós culturalmente parece que fizeram-nos algum favor de estar no board, de ser o CEO, então ficamos com aquele receio de partilhar determinadas informações. Mas nós, enquanto jornalista, temos que conhecer as leis que regulam o setor, para quando estivermos a solicitar uma informação, a gente dizer: é com base nesta lei, vocês estão obrigados a nos darem essa informação. Se não nos fornecerem essa informação, vamos enviar uma carta ao BNA, vamos escrever, obviamente, que não nos fornecerem essa informação e esta informação viola isto. Portanto, mas vamos dar uma nota ao Banco Central. Portanto, eu lembro, por exemplo, solicitei uma entrevista a um CEO de um banco e a informação que me foi passada é que, não é que mostrou-se fechado, indisponível, mas a informação que me foi passada é que, olha, o CEO sabes que o CEO é uma pessoa reservada, não é? E eu tive que dizer, se ele até pode ser uma pessoa reservada,
Ele, como, portanto, é uma questão, uma característica pessoal, enfim. Mas ele está a gerir um banco. Gerir um banco não é para uma pessoa reservada. Esse setor financeiro é preciso partilhar informação. Se quer ser uma pessoa reservada, vai trabalhar no serviços secretos. Ok? Portanto, aqui é banca. Portanto, as pessoas precisam de ter informações porque tu fazes gestão, geras dinheiro de muita gente, não é? Portanto, é preciso, obviamente, partilhar informação. Numa entrevista, nem tudo como esta, nem tudo que o Hélio e o Yuri perguntam, eu tenho a obrigação de responder. Claramente. Ok? Se não tenho domínio, não respondo. Pois. Se às vezes eu entender que isso pode colidir com alguma coisa, eu é que tenho de encontrar, o entrevistado é que tem de encontrar técnica para não responder àquela pergunta. Mas existem, no caso que existem gestores que por simplesmente não dão a entrevista. Portanto, e é complicado. Há, obviamente, CEOs na banca, 20 anos como gestores, e não são conhecidos. Há tantos fóruns, há tantos temas sobre banco, sobre o futuro do mercado financeiro, que nunca aparecem. Portanto, e isto é que é mal. Portanto, e não é assim que funciona, obviamente, o setor financeiro. Portanto, há essas referências internacionais. Há referência. Portanto, o setor da banca, no geral, é universal. A partilha de informação é universal. Tu tens dificuldade no nosso setor, tu entras para o site dos bancos, podes encontrar um resumo do percurso profissional, do CV, dos gestores, portanto, do board ou os diretores de primeira linha. Mais do board encontras alguma coisa, mas há bancos que tu não encontras informação sobre o CEO, sobre o board, nada, né? Não encontras nada. Portanto, e eles devem ter aí os seus CV e os rostos, não é? Tinha que ser partilhado. Exatamente. Eu tive esta dificuldade. Nós fizemos, por exemplo, um artigo sobre os diretores de compliance dos Big Five. E tive só para que percebam lá em casa, os Big Five, os 5 maiores bancos sistêmicos da Angola. Okay. Em linguagem daí da rua, os 5 bancos pai grande. Pai grande, exatamente. Pois. E eu tive, por exemplo, um puxa-puxa com 2 bancos que não queriam fornecer o CV e a fotografia dos seus responsáveis. Não é? Não queriam, não, porque lidera um setor muito sensível, tá? Não, então não entra. Setor sensível que é compliance. É compliance, não é? Então não entra, não fica na primeira linha. Portanto, todos nós, por alguma razão, a nossa função tem alguma, não é? Tem alguns prós e contras, alguma perigosidade, né? Perigosidade. Portanto, o CEO também do banco também corre risco. Não pode ser o diretor ou a diretora de compliance que corre o risco, não é? Portanto, tem que fornecer esta informação. Agora, obviamente que no dia a dia, sobre o gestor deste departamento, acarreta maior responsabilidade na sua conduta diária. Portanto, não há dúvida. Porque o compliance em terra a terra é como se fosse a Wi-Fi do banco. Não é? Verifica a conformidade. A conformidade, não é? Exato. Portanto, têm uma conduta diária, não é? Portanto, mas obviamente compreenderam não é, a necessidade dessa informação e obviamente só forneceram esta informação porque também conhecem o telegrama, sabem portanto, da credibilidade do meio, não é? A seriedade do meio e a informação foi passada. Foi necessário usar lobby para acederem à informação? Não foi necessário. Para um banco, obviamente, eu tive que ligar para o CEO. Quer dizer, não é? Para um banco eu tive que ligar para o CEO. Olha, eu estou a ter dificuldade com isto, não é? Obviamente o CEO teve que depois baixar, como dizem aqui, as ordens superiores que é preciso fornecer essa informação, tem que se fornecer esta informação, né? E isto não é também a questão aqui da culpa, por exemplo, do gestor de comunicação. É
uma questão cultural, conforme os bancos em Angola não obedecem praticamente a uma gestão comum. É uma questão também, olhamos para a estrutura acionista, praticamente todos os bancos, a maior parte dos bancos, os acionistas são PEPs, não é? Portanto, são figuras politicamente expostas, são políticos, e a forma como é gerido o país, ou os gestores públicos comportam-se, depois aquilo acarreta na gestão, na gestão diária dos bancos, não é? Portanto, se o gestor não partilha se o CEO, o acionista não partilha a informação, chega numa reunião e pergunta por que você está a divulgar aquela informação. Ele começa também a se, não é, a fechar-se, não é? A fechar-se, não é? Mas obviamente que hoje podemos dizer que a banca está a abrir-se, está a dar passos significativos, não é? Está a dar passos significativos, e essa é só para ver, é também uma iniciativa política, a entrada em bolsa dos bancos, não é? Isso acaba também por se repercutir na forma como os bancos são geridos ou serão geridos daqui em diante, não é? Portanto, porque já não é que tenha que responder para um acionista, uma figura politicamente exposta, não é? Portanto, aquela sociedade aberta, a forma de gestão tem de responder à exigência do mercado financeiro, não é? Não à exigência de quem é acionista. Vamos lá chegar aí. Vocês têm publicações em outras geografias, outros países, outras línguas? Por exemplo, temos Telegram em francês, inglês. Não, o bilíngue é apenas para até agora, até o momento, é apenas para a revista, onde temos o português e o inglês. Obviamente que nós vamos avançar para o site também. É algo que está programado há algum tempo. Isso requer recursos. Com isso também está a dizer, pronto, têm bilingue, mas só a serem comercializados cá, ou também já estão a comercializar fisicamente noutros mercados mesmo? Não, nesta altura, sim, nesta altura, por exemplo, nós estamos com uma dificuldade, mas isto é técnica, porque estamos com uma dificuldade de colocar a revista no site, portanto, para subscrição no site. Alguém entra, para além da informação que é publicada normal, aquela informação diária, tem acesso à revista, e obviamente que a revista é bilíngue. Portanto, mas aquilo que eu estava aqui a dizer é a informação diária. Nós estamos a publicar agora no site. Esta informação deve ser publicada quer na versão portuguesa, quer na versão em inglês. Okay. Porque nós informamos para o mercado financeiro local e internacional, na perspectiva de que um investidor, esta dificuldade que se tem em Angola, porque quem vem hoje em Angola, saindo da Alemanha, Dubai ou qualquer parte do mundo anglófono, ou francófono, enfim, mas a língua universal do negócio é em inglês, tem dificuldade de ler em Angola, de encontrar um meio que fala a língua dele. Sim. Ele precisa, às vezes, contratar um tradutor, portanto, ou intérprete, acho que é isto, um intérprete para, obviamente, traduzir aquela informação. Mas o que o Telegrama está aqui a fazer agora, não é? A procura para implementar é que a pessoa tem uma viagem para Angola dentro de 15 dias, dentro de 5 dias vai fazer um investimento, ou quer saber sobre esse mercado. Exatamente. Portanto, já sabe, o meio é este. Aqui onde tem informações diárias na minha língua, não é? Portanto, é isto que nós estamos à procura de implementar. É algo, digamos, provavelmente dentro de uns
5 meses nós temos isto concluído, não é? Não queremos fazer um site Limitado. que dá ao leitor a tradução automática. Não, nós produzimos a informação e temos um tradutor. Portanto, temos um especialista, que o trabalho dele diário é receber os textos em português, traduzir, exatamente, e nós vamos publicar a informação em simultâneo. Ótimo. Exatamente. Falando na dificuldade, atendendo esse nível baixíssimo de literacia financeira que temos em Angola, acredita que já se faz jornalismo para aquelas pessoas que estão consideradas naquela camada mais baixa? É a mamazungueira, os nossos irmãos de seguranças, o raboteiro. Acredita que o jornalismo já chega até... Estamos a fazer jornalismo. Eu vou lhe ser sincero. Nossa população. Vou lhe ser muito sincero. Finança é elitista. A informação financeira é elitista. Isso podemos discutir em 1000 anos. A informação financeira é elitista. Há determinadas informações que procuramos, obviamente, encontrar algumas terminologias no sentido mais simplistas, no sentido de que a minha avó, portanto, esta classe social que o Hélio aqui mencionou, possa perceber. Mas a verdade é que esta classe não procura informação econômica e informação financeira. Não. Esta classe precisa saber de facto da informação. A informação é se o gás subiu, se o pão... Isto para eles é que é finanças. Não é? Vocês merecem isto, portanto, do dia a dia. Sim, do gás, do pão, do quanto é que está a tarifa do transporte público. É de facto isto, da energia, isto é que interessa. E obviamente que há esta informação, mas no geral estamos a falar de acima de 90%. A informação financeira é elitista, aquela que de facto altera a vida das pessoas. Ela é elitista. Temos que ter consciência. E há meios que não é mesmo para ter um jornal ou uma revista a ser vendida no chão. Não. Há meios que é mesmo para um setor de decisão. Isto é um setor mesmo de decisão. Portanto, isto não é uma questão de nós é que procuramos se calhar ao discriminar ou não é isto. É obviamente que escrevemos para a maior parte do conteúdo para aquelas pessoas que decidem sobre as nossas vidas. E já agora, pegando essa deixa, Nelson, acredita que já temos o jornalismo econômico financeiro em Angola no verdadeiro sentido da palavra? Qual é a sua visão com relação ao trabalho que esses jornais tradicionais têm feito? Bom, sério, se ainda estão a passear com as desinformações? Pontos, eu acho que estamos a fazer o nosso caminho. O setor da comunicação é honoroso. Não só do jornalismo financeiro, mas do jornalismo como um todo. É honoroso. É rentável, sendo oneroso, depois ter essa rentabilidade? Não, porque... Mas alguém está a rentabilizar? Pronto, acho que não. Não? Acho que não. É rentável para um outro segmento, não é? Temos que encontrar estrangeiros. Não é rentável se olharmos apenas para publicidade, se olharmos para venda. Porque em Angola as empresas parece que não sabem conceito de publicidade e de marketing. Acho que não tem a necessidade de fazer publicidade nos meios. Não é? Portanto, são poucas marcas conceituadas a nível universais que sabem este valor e publicitam. Mas em Angola parece que não acho. Aliás, há muitas empresas que nem sequer têm departamento de marketing.
Portanto, não desvalorizam este setor, não é? Portanto, contar apenas com publicidade, com venda, é algo, portanto, será um suicídio para um órgão de comunicação, não é? Portanto, um órgão de comunicação deve contar, na minha perspectiva, para além dessas duas componentes, publicidade e pronto, acabei por esquecer a outra componente que disse aqui, mas temos a publicidade, a subscrição, a venda, temos depois a realização de eventos, é também uma forma de buscar, não é, fundos, eventos, não é? Também uma forma de buscar fundos. E quanto ao resto é as pessoas terem consciência de facto de que, e eu tenho dito, a democracia precisa ser financiada. Se tu queres ter órgãos de comunicação de facto perspicazes, informações de facto verdadeiras, tanto do setor financeiro como político, ter de facto jornalistas comprometidos com a verdade, o cidadão deve pagar pela informação. O cidadão tem de ter em consciência de que quando ele não compra, não paga a informação, torna o jornalista vulnerável. Porque se eu tenho uma instituição do Hélio que me põe 200 milhões de kwanzas anual de publicidade e eu não tenho outras fontes de rendimento, se houver uma informação bastante sensível na empresa do Hélio e é de grande interesse geral, eu vou ter, portanto, muita cautela de passar aquela informação sobre o risco de eu perder aquele contrato. Sim. Porque tecnicamente é o Hélio que está Exato, portanto, porque eu preciso daquilo para que este meio continue a funcionar. Logo, só poderemos avançar como país quando o cidadão sentir que ele é que é o patrão do jornalista e o jornalista ter a consciência que meu patrão é o leitor, ou seja, eu tenho de ter medo de publicar informações não verdadeiras, de publicar informações sem qualidade, porque isso depois vai me fazer perder leitores. Me fazendo perder leitores, subscritores, obviamente eu vou perder minhas receitas. Portanto, a melhor forma de um meio ser, de facto, comprometido com a verdade, trazer informações verdadeiras, é quando os cidadãos, portanto, contribuem, não é, para subscrevendo a informação. Exatamente. Por exemplo, na Alemanha, é o cidadão que paga diretamente aos órgãos de comunicação social, à mídia pública. Como é que funciona isso? Tal como pagamos a fatura de água e de energia, ok? Também na Alemanha, na tua fatura de água e de energia já consta o pagamento de rádio, de televisão, porque eles entenderam que todos naquela sociedade, a maior parte, tem acesso à televisão, tem acesso à rádio. Quem não tem acesso naquela realidade é porque não quer ter uma rádio, não quer ter uma televisão. Logo, portanto, ao invés de ser o Estado, como funciona em Angola, é o Estado que vai discutir na Assembleia o orçamento que vai mandar para a mídia pública, não é? E em que fases vai ser transferido este dinheiro. Portanto, lá na Alemanha é os cidadãos, os contribuintes fazem um pagamento a uma instituição e aquela instituição automaticamente de 3 em 3 meses tem que transferir, é de lei, automaticamente tem de transferir aquele valor para aquela instituição. O Estado não vai discutir mais, olha, aqui a AGT arrecadou isto e tal, agora vamos discutir, olha, para a mídia vai ser isto, para a televisão, para a saúde, para a educação. Lá não. É o dinheiro para a mídia está estipulado que aquela instituição deve transferir neste período. Então, os gestores têm total independência de não estarem amoldaçados
por interferência política, porque na Alemanha também. Isso é que essa qualidade de informação. Exatamente, porque na Alemanha também há tentativa de interferência política também há, embora em menor grau. Se tivermos que comparar, por exemplo, com os Estados Unidos. Portanto, existem coisas na Alemanha, um ministro ligar para um jornalista é uma coisa muito grave. Muito grave. Se esse jornalista decide dizer que recebeu uma chamada direta do ministro por causa de uma notícia, Maca grande. é muito grande. Este ministro cai. Não é? Portanto, nós precisamos evoluir nisto. E tem um aspecto, por exemplo, que é do um órgão que se chama de Conselho Editorial. O Conselho Editorial dos órgãos de comunicação na Alemanha é composto por mais de 60% por indivíduos da sociedade civil, igrejas, artistas. Portanto, vá lá. Atmosfera. Não é constituído por partidos políticos. Os partidos políticos têm 20% do assento. Isto é que estou certo. Têm 20% do assento. Por quê? Porque isto é política. A editorial é que basicamente decide o andamento da informação pública. Não, elas não decidem, mas em algum momento têm algum posicionamento. Não é, em algum momento têm algum posicionamento, podem interferir. Podem, por exemplo, imaginemos que tu tens Yura tem um mandato de 4 anos como o diretor da televisão Abacate. E não é? Aqui o exemplo. Mas este seu mandato pode ser interrompido por alguma situação e influenciado por esse conselho editorial. Certo. Não é? Porque provavelmente o órgão está a publicar determinada matéria que lesa o interesse de uma classe política. E essa classe política que domina o conselho editorial. Então, para que não haja este tipo de interferência, perturbação na tua gestão, os políticos não podem ocupar mais de 20%. Não é? Temos esta questão. Portanto, voltando a este assunto, portanto, só haverá de facto, quer o jornalismo financeiro econômico, quer o jornalismo generalista, que é político, quando de facto as pessoas passarem a contribuir, a pagarem para ter informação. Há o compromisso do jornalista para com o cidadão. Porque, imagina, a realidade do jornalista, às vezes o jornalista tem problemas básicos, problemas de sair de casa para o trabalho e para regressar. Um jornalista está a sair de casa, a caminho do trabalho, a mulher envia-lhe uma mensagem que a fralda acabou, o gás acabou, tu não tens dinheiro e com aquela dificuldade, e tu estás a investigar. Estamos a falar de dossiês de milhões de dólares. E depois tens aquela situação de tu olhas pela mensagem da esposa, pela situação, a propina está atrasada. Eu tenho que começar a pensar muito bem se é isto que eu quero. Vou receber isto, eu vou resolver a minha vida. Sim. Mas isto por quê? Porque o órgão não pode pagar mais. Exatamente. Porque a fonte de receita é a publicidade. E depois pode encontrar uma situação em que eu, como dono da revista, o meu jornalista chega com uma informação, graças a Deus, não sei se isso alguma vez vai acontecer. Que o meu jornalista, não sei se alguma vez vai acontecer. Portanto, eu acho que é bíblico que se diz, nunca se diz nunca, não é? Sim. Mas nunca vai. Mas eu acredito que é algo muito difícil que algum dia eu diga a um jornalista meu que esta matéria não vai ser publicada. Por razões de envolver um amigo meu, um familiar meu, seja lá uma empresa que faz a publicidade, alguém, é muito difícil. Pronto, tem que se pagar e, por conseguinte, o jornalista tem que ganhar bem. Sim. É isso que está aqui. O jornalista, sim. Vamos acautelar. Sim, porque é o seguinte. E eu já estava a dizer isto no outro dia. O princípio também do rigor tem que ver a forma como
qual é o nosso ganho? Ou seja, há uma relação. Exatamente. Há uma A relação. gente ofere o rigor. O rigor e aquilo que recebemos, há uma relação. E a tendência de nós, a probabilidade de pautarmos por condutas não regulatórias é muito reduzida. Muito reduzida. Certo. Porque nós sabemos que aquilo que a gente ofere não nos põe rico, mas nos dá estabilidade quando queremos viajar com a família, quando queremos sair com a família, não é? E a perspectiva de que daqui a 10 anos, 15 anos, quando eu decidir não mais querer trabalhar, estou de facto estável. Estou de facto estabilizado. Portanto, eu tenho que saber, portanto, vamos lá ver. E eu dei aqui exemplo. Imagine um CEO que está a puxar, que tem um salário de 50 milhões. Não, Da comunicação? Antes de entrar para esse campo, surgiu aqui uma pergunta e peço desculpa. Faz favor. Pode acontecer eventualmente, algumas vezes irmos cortando Sim, só para sim. fazer enquadramento. Por um lado, diz que o jornalismo econômico, eu acredito que no geral, é oneroso. E por outro lado, diz que não é rentável. A pergunta direta é: como é que o jornalismo em Angola se financia? Meio de comunicação social é para pessoas poderosas que tiram dinheiro de uma das suas empresas, de várias empresas, para sustentar A máquina. a máquina, não é? Para sustentar isto. E porque não ocorre na cabeça de alguém que o dono do New York Times interfere na linha editorial. Mas isso ele não interfere, mas porque o meio lhe dá poderes, lhe dá acesso. Eu quero ter um encontro com fulano de tal, ele tem acesso porque ele é o dono do New York Times. E isto consegue lhe resolver muitas coisas. Percebe, não é? Portanto, porque a América, a Europa, os jornais seculares há muitos anos que lidam com a problemática, por exemplo, de sair do papel para ficar apenas no digital. Porque cada vez mais também com a evolução, as pessoas usam menos o físico, não é? O jornal físico, vão mais pelo digital. Acaba sempre por ser oneroso. Mas pronto, a classe vai resistindo para a impressão. O que é que está a acontecer no Telegrama, por exemplo? E é esta a questão que eu trouxe para a subscrição. Exatamente para evitar que nós temos a vulnerabilidade da publicidade. Temos também essa questão da reprodução sem autorização. Eu gostava que falasse um pouco sobre gostava que falasse sobre essa questão de desinformação, calúnia que muitos órgãos de informação têm feito, e também sobre essa questão das pessoas simplesmente, por exemplo, pegam na informação do Telegrama, reproduz, sem dar créditos, sem nada. Por exemplo, é uma situação que nós vivemos aqui no Banca para Todos. Simplesmente um canal no Instagram pega nossos cortes, retira o logotipo e publica como se fosse uma informação daquele canal. Sim. Então gostava que falasse um pouco sobre isso, o que é que deve ser feito e coisas do gênero. Sim. Esta é uma questão cultural e se calhar podemos também dizer do ponto de vista jurídico. Entendo que as instituições têm mecanismos e devem ter a cultura de processar, não é? Está a divulgar uma informação falsa, é processo. Funciona? Funciona, obviamente. Mas também Funciona, é muito custoso, não? É custoso, mas quem vai pagar quem vai pagar é se divulgar uma informação falsa e ser levado a tribunal. Os custos, de facto, de quem me colocou em tribunal serão pagos por mim. E isso educa.
também as pessoas, não é? Isso educa as pessoas. O problema é que as pessoas não têm cultura, a sensibilidade de que isto vai me causar este problema. E outras pessoas e entidades a qual se vê envolvidas com informação falsas, não é? Por simplesmente deixam andar. Portanto, Deixam andar porque talvez não funciona, é só Muitas das vezes também, cultural. Nelson, os custos, as pessoas por vezes não têm os valores disponíveis para atender os custos que aquela decisão necessita. nem sempre. Há questões que são resolvidas mesmo antes do tribunal. E um advogado. Amigável, se souber uma coisa. Mas é isto, é forma amigável, o Hélio vai pedir desculpas públicas. Ok? Eu não tenho o prazer de levar o Hélio a tribunal depois ir para a cadeia. Mas que tu reponhas, para mim está ok. Portanto, vai ser também um aprendizado para si. E um advogado não é caro. Há coisas que é com 200 mil, que é com 300 mil. Um advogado não é caro. Não é? Essa questão do cara é relativa. Pode ser relativa. Vamos entrar nas questões da relatividade, não é? Mas é o seguinte, nós temos Basicamente, este deve ser o caminho. Sim, isto deve ser o caminho. E nem tudo também tem capacidade financeira, contrata advogado. Senão nós temos um agente da legalidade, o autor principal da ação, o sistema jurídico, portanto, penal, é a Procuradoria-Geral. Eu não tenho dinheiro para contratar um advogado, mas se coloco um processo, aquele processo vai seguir. Sim. Com a sua morosidade, porque não tenho um advogado, o advogado é Estado, Ministério Público, mas o processo vai seguir. E pronto, isto é em Angola, é na China, é nos Estados Unidos e na Noruega. Portanto, produziu informações falsas, deve arcar com as consequências. Com as consequências. Quem sente-se lesado tem este direito de levar a tribunal. Se não quiser, eventualmente consente ou não quer dar ouvidos, porque também aí depende. Existem informações publicadas por determinado meio que não vale a pena você ou dar o contraditório, porque tudo tem que ver com a credibilidade do meio. Olha, e lá está, era mesmo aí onde eu queria... Pode fomentar mais ainda. Uma coisa publicada no Telegrama não é verdadeira, não dá para você deixar em branco, porque o consumidor é o teu ciclo. Falando nisso, Nelson, sobre a informação, não é? Trabalha com informação e pode dizer sobre isso. Com que critérios as pessoas devem ter para validar que uma ou outra informação é de fato verdadeira? Porque o que eu reparo é que na nossa realidade as pessoas ainda não têm esse cuidado, talvez porque não têm estas informações, esses critérios. A título de exemplo, há dias saiu uma informação que o câmbio baixou. Uhum. E aquilo dólar, né? o câmbio, sim, das divisas baixou e aquilo se proliferou na internet. Uhum. E o que eu percebi, a leitura que eu fiz é o quê? As pessoas deram vida àquilo, deram tanta repercussão àquilo, porque não têm critérios para validar se essa é uma informação que tem essa possibilidade de ser verdadeira ou não. Eu particularmente vi aquilo e pela informação de antemão que eu já tenho, eu tinha quase a certeza que não era verdade. Olha, é muito simples. Mas as pessoas deram vida àquilo. Nós foram a Google, colocaram. Nós somos produto do que consumimos. Nós somos produtos. Quais são esses critérios para as pessoas validarem essa informação? Não, mas é isto. Nós somos produtos do que consumimos. A forma como somos educados em casa, não é? E de que meios, que amigos devemos ter. Isso depois também vai se repercutir na nossa vida profissional enquanto adulto. E eu digo, o setor mais rigoroso, ou o setor rigoroso, é o setor financeiro. Um indivíduo que está no setor financeiro é um indivíduo muito bem informado.
que não lê qualquer coisa. Okay? Ele tem canais próprios para dizer: saiu no órgão tal isto. A probabilidade de 1 a 100, probabilidade de ser verdadeira, eu coloco 90, 99%. O outro dia, uma colega minha portuguesa, quando foi questionada sobre uma informação divulgada pelo New York Times, ainda na época das eleições presidenciais nos Estados Unidos, que Trump tinha entrado em contacto com Putin, conversaram. E a equipa de Trump negou a informação do New York Times. E a resposta desta colega é que todo mundo sabe. Isso foi entre New York Times e Trump, quem é mais sério? Isso é dizer. Portanto, o New York Times uma referência. é uma referência, é secular. Portanto, sobrevive da reputação. Portanto, Atmosfera. toda a informação que publica é de facto verificável. Não é uma conversa de bar. Portanto, isto é, Yuri, a partir do momento que tu sabes que foi publicado neste meio, tu Tens quase a certeza tens que é uma certeza informação. de que isto é verdade. 99,9%. Tu podes chegar no meio e dizer: eu duvido. Estes duvido que seja mentira, não é? Então é que publicou o meio tal, eu vou no sítio tal, vou lá perguntar, ou vou lá ver se publicaram isto, ou então vou dizer, vou acreditar quando o órgão tal publicar. Exatamente. Não é? Portanto, depois o pessoal, porque eu vou dizer, existem meios em Angola, sites que estão sobretudo no Instagram. Um órgão seríssimo publica uma informação e tem lá 10 pessoas a comentar, tem lá 20 gostos, mas aqueles meios vulnerabilidade, não é? Não é vulnerabilidade, não é? Algo vulgar, enfim. E o rigor no tratamento, por mais que esteja a noticiar houve mudança no governo, não é? Pode ter essa informação, mas tu vais lá ver, olha, tem 10 mil likes. 10 mil likes. Olha, ainda sobre isso, Sim, Nelson. É o que as pessoas procuram. As pessoas estão acostumadas a este tipo de informação, não é? Calhar porque os órgãos também só estão a alimentar esse tipo de informação. Esses meios? Sim. Não, porque também, vamos lá ver, de facto, também há meios que não podemos dizer que são órgão de comunicação social. Por exemplo, os influencers, o que é que acha sobre isso? Não? Eles estão ali, o que eles falam, as pessoas consideram. As pessoas. O que é que acha sobre essa febre de influencers a falarem sobre finanças e em muitos casos sem uma base verificável, sem informação de casos? Qual é a sua visão, Nelson? Publicam notícias, mas não dão as fontes. O meu povo sofre por falta de conhecimento. Atmosfera. Não é? Portanto, é isto. As pessoas seguem determinados influencers e determinados influencers, portanto, aqui com as aspas, dão determinadas informações porque sabem exatamente, obviamente, que o seu público é aquele. Que não vai questionar. Não vai questionar. Portanto, não vai ter o público que lida de facto com o setor financeiro, tem de facto informação, não segue. Portanto, e nem vale a pena de bater com ele, toda vez. Então, é a falta de conhecimento que faz com que as pessoas seguem determinados não é órgãos de determinados sites, enfim, canais, não é? Eu, por exemplo, os meus colegas sabem, no Telegrama há órgãos proibidos de serem lidos pelos meus jornalistas. Completamente proibidos. Não influenciar Podem ler nas vossas casas. Aqui, não. Mas eu sempre chamo a atenção a esse aspecto. Nós queremos ser bons, devemos seguir os bons.
Certo. Atmosfera. Portanto, nós. Isto é finanças. Temos que olhar o que é que os outros lá fora estão a fazer. Não é? Porque é que estes órgãos deram certo? Porque é que estes órgãos, quando publicam algo, a probabilidade De alcance. de alcance, de as pessoas acreditarem, é maior. Porque eles fazem assim. Portanto, é o nível de rigor e aquilo que a gente também lê, que isso vai traduzir, vai depois repercutir na nossa personalidade, não é? Portanto, se eu estou a ler um meio que fala mais de política, eu vou entender mais de política. Se fala boatos, eu também vou entender mais de boatos. A tendência é. Essa é a tendência. Portanto, questões não verificáveis, tal, não é? Eu também Nelson já fui o irresponsável, né? Determinadas informações que eu não verificava. Mas eu acredito que, não sei se é uma questão de tempo, mas é uma questão de a pessoa olhar o que é que eu quero ser, não é? Como é que eu quero ser visto? Portanto, a única forma é esta. Tu estás no meio de gente que tem informação privilegiada. Estas pessoas só serão teus amigos, só lhe vão dar a informação, só vão tê-lo como jornalista de referência, como jornalista para confiar, se tu fores também responsável, não só na abordagem, mesmo às vezes quando tu emites uma opinião, uma crítica, a forma de tu emites uma crítica sobre o ato do Hélio, não sobre o Hélio. Portanto, algo que o Hélio tem de perceber, que ele falou dos meus atos, não falou da minha pessoa. As pessoas pensam que estão a atacar exatamente. a pessoa. Então, eu tenho de perceber, perceber isto, não é? Então, penso que em todas as sociedades existirá esse tipo de situações, mas obviamente para o nosso caso em concreto, precisamos de tempo e vamos lá de facto chegar vamos para alcançar essa Nelson, maturidade. ouvindo-te falar, a pessoa aqui consegue perceber que o jornalismo econômico financeiro é muito importante, porque acaba dando direção, tanto de interpretação como de autoconhecimento. E de leitura, não é? De mercado, não é? Exato. No teu ponto de vista, qual é a verdadeira importância, e isso já para as pessoas lá em casa poderem perceber, queria que falasses um pouco sobre a verdadeira importância do jornalismo econômico financeiro em Angola e a influência que ele tem para a literacia financeira, transparência, essa coisa toda. Sim, uma das coisas da importância do jornalismo financeiro ou econômico é de facto também o jornalismo como tal, o seu papel de informar é de informar e formar. Formar as instituições, no sentido de que elas sintam-se de que estão a ser vigiadas. E eu dei aqui exemplo de duas instituições financeiras que estavam de facto fechadas para dar a informação. Portanto, é preciso, nós temos este caminho, é preciso eles terem a consciência de que pronto, é o papel da mídia, não é? E que de facto determinadas coisas nós temos que ter atenção porque estamos a ser vigiados, não é? E o setor financeiro e político, não é? Setor financeiro e político, porque nós temos a obrigatoriedade também de explicar no momento de informar a sociedade, de facto, ou em palavras miúdas, o que é que isto vai significar, aquela decisão, o que é que vai significar, ou então, se for o caso, que erros estão a ser cometidos. Certo. Sim. Por isso é que nos Estados Unidos, por exemplo, quando há eleições, a mídia toma uma posição sobre que candidato apoiar. Não é? É uma questão da democracia, de entender que para o país
este perfil de candidato não é ideal. Mas também depois há aquela questão de que depois do período eleitoral os meios conformam-se ou respeitam que aquele é o presidente. Aquele é o presidente. É o presidente. Portanto, a informação, a mídia econômica e financeira ajuda também de alguma forma não só os cidadãos a terem informação de como é que está as instituições, a saúde financeira das instituições, a saúde financeira do país, mas também ajuda de alguma forma as autoridades a terem um direcionamento, não é, nas suas posições. Porque uma informação publicada por meio pode também fazer com que a sociedade tenha uma posição, não é? Perante aquela informação, sim, tenha uma posição, e devido àquela posição o governo pode alterar uma determinada medida. Certo. Não é? Pode alterar uma determinada medida, porque muitas vezes... Daí o peso. Muitas vezes o governo tem um plano. Por exemplo, eu vou subir o preço do combustível. E a mídia publica em primeira mão, adianta-se. O governo depois vê a reação. Não, eu não vou por essa medida, porque é melhor recuarmos. É o fundamental. Exatamente, tem este papel, a mídia tem este papel, não é? Exatamente. E também tem o facto de que ajuda o próprio gestor principal, no caso, não é? De perceber se está ladeado de que pessoas, de que entidades e o perfil das entidades, portanto, não tem olhos para todos. A mídia às vezes é que vai dizer, olha, o Nelson é o gestor, ministro de tal, o governador de tal, fez esse desvio. Muitas vezes não é, a Procuradoria também não sabe, enfim, mas há uma investigação daquele órgão que descobriu isto. Isso de facto ajuda não só quem está, o principal gestor, mas também as autoridades de poderem de facto de investigar ou prevenir determinados atos lesivos à coisa pública. Então, né? A mídia tem este papel. Tem este papel. Boa. Olha, Nelson, como é que os investidores fora de Angola olham para nós através da informação que se produz cá? Temos jornalismo que cobre esse interesse a nível dos investidores fora, através do jornalismo feito aqui. O investidor lá fora consegue perceber o nosso mercado? É um processo embrionário, porque a minha experiência, quando trabalhei numa agência de risco, de rating, a maior parte dos investidores não tem como fonte primária o que é publicado nos meios angolanos. Quer dizer, tem assuntos sobre Angola, os investidores não têm assuntos sobre Angola vão numa agência de rating. E, olha, eu quero investir neste país. Agências de rating fora de Angola têm informação sobre Angola. Nós em Angola não temos uma agência de rating. E como é que eles fazem? Pronto, é contratando. Vão contratar serviço. Eles precisam de uma informação lá. Eu vou investir no setor de saúde, não é? E preciso ter informação sobre o que é que este mercado precisa. E muitas vezes o mercado angolano é bastante controverso, é complexo. Aqui não é sobre o que você sabe, é sobre quem você conhece. Quem vem investir em Angola não procura conhecimentos intelectual do Yuri. Sim. É sobre quem o Yuri conhece. Eu vou me associar ao Yuri para abrir uma empresa, mas eu preciso saber se o Yuri conhece as pessoas que decidem para a gente ter
com a rapidez, não é? Aquele alvará para a nossa empresa funcionar, para termos espaço. É assim que o mercado angolano funciona. Isto precisa mudar, não é? E precisa mudar. Por isso é que aqui podemos falar sobre investimento estrangeiro, vamos falar durante anos, se de facto nós, a classe política, não colocar as coisas em cima da mesa, ou querem ser empresários ou querem ser governantes, não é? Então, quando ele quer investir em Angola, os investidores, não é, o estrangeiro, eles têm reportes primeiro através das suas embaixadas. Têm reportes como está a situação política, como está a situação econômica. É uma das coisas que Angola precisa avançar muito em termos de diplomacia. Eu não vejo diplomacia feita pelos nossos embaixadores. Não vejo mesmo. Os nossos embaixadores fazem diplomacia política. E qual é o caso, como é que ficaria o enquadramento aqui da IPEX? Nessa questão de diplomacia, voltando já aqui para o lado final. Não, sim, porque é o seguinte, o que na verdade dá garantia aos investidores é uma série de situações. É desde garantia política, garantia jurídica, porque não conheço investimentos em Angola, feitos em Angola, mesmo acima de 50 milhões de dólares, em que em cláusulas, na cláusula, numa probabilidade de diferendo, o tribunal ad hoc ou arbitral é Luanda. Mas porque eles temem que a decisão, se escolherem um tribunal em Angola, a decisão vai ser sempre favorável. A probabilidade de uma interferência política, e a interferência política pode não ser apenas do partido, pode não ser do partido governante ou do governo. A interferência política que se coloca aqui em Angola, os governantes são pessoas generais e não são pessoas poderosas, e às vezes os vínculos umbilicais, a probabilidade de ele conhecer o teu parceiro, conhecer o juiz é maior. Portanto, às vezes são compadres, às vezes é juiz, mas por outro lado também é do partido, não é? Ou tem a ideia de que eu cheguei até aqui porque o partido que me pôs aqui, ou a um dado momento eu posso também deixar de ser juiz, não é? Portanto, é isto uma das preocupações do investidor estrangeiro. É uma preocupação, mas é uma preocupação que não sei quando é que nós e nós temos consciência disso. Aliás, nós cidadãos, em regra, quando estamos num diferente com alguém, não precisa ser ministro, governador, um administrador municipal ou comunal. Logo, temos a sensação de que a forma de tratamento a partir da esquadra é diferente. Parece que já a polícia está equilibrada, está equilibrada para um lado, não é? Portanto, a balança está favorável para um lado, não é? Portanto, isso os estrangeiros tenham consciência. Portanto, esta é uma das principais razões. Outra também é a disponibilidade da informação. Portanto, o estrangeiro sabe que há muitas coisas que se sabe de Angola porque as instituições estrangeiras, os estados e empresas que publicam. Tu não consegues obter aqui, não é? Tens de esperar que as instituições internacionais publiquem sobre como é que está o estado de uma determinada empresa ou em Angola uma informação. Por exemplo, em Angola, o meio que publica a informação com alguma regularidade é o Ministério das Finanças. É o Ministério das Finanças. Obviamente, porque o Ministério das Finanças também sobre ela tem variedíssimas instituições, não é, que fiscalizam. Na relação internacional, ele é obrigado a dar esta informação, não é? Portanto, é das instituições que mais evoluiu em termos de informação, não é? Ainda nessa senda, Nelson, a minha pergunta é:
qual é o nível de percepção da nossa reputação, não é, para fora? Há quem se calhar diga, já tive uma situação que se perguntaram, não, para o que os outros pensam de nós não é o mais importante, por um lado, mas também é importante, porque Muito. se você quer que alguém venha para a tua casa, importa saber o que é que ele pensa sobre a tua casa, sobre a tua rua, sobre o teu meio, porque se eu não me sentir confortável, eu não vou. O investidor que vem para Angola, ele precisa ter os dados. Não quer dizer que ele não tenha dado, porque eu disse aqui, pode ter esse dado através da embaixada, através do governo dele, Exato. mas também através da agência de rating, porque ele precisa de uma informação mais profunda e específica. Certo. E qual é a informação? É, por exemplo, a de saber se o Hélio, qual é a ligação política do Hélio, tem algum parente no governo, tem algum processo judicial. Não tem. Exato. Tá limpo. Porque são informações que o Hélio não vai passar ao seu parceiro, não é? É uma informação porque o parceiro precisa de facto de ter essas informações para ver que está o tal do diligência, realmente está a o tal fazer parceria. do diligência, não é? Exato, precisa fazer isto, né? Para amanhã não ser pego de surpresa que o Hélio, afinal de contas, tem um processo de corrupção e porque amanhã a mídia está a escrever sócio do fulano. Sim. Tem processo de não sei o que tal. E depois associa-se que aquele dinheiro também seja de corrupção, não é? A mídia também é controvérsia. O crime é do Yuri. Falam do Yuri agora, o sócio do. Não. Mas acho que acaba por ter, acaba por ter influência. uma ligação, porque é por causa da transparência. Acaba- Né? Mas fala Ele do vai dizer. Yuri diretamente, não fala do Hélio. Não, mas eles acabam por ligar por quê? Por causa das probabilidades, né? A Vamos ideia... supor, não é, o teu sócio. Mas de teu onde, sócio olha, esteve de onde é que envolvido em- partiu? De onde é que partiu? Diz-me com quem andas e dir-te-ei. Mas. Não é? Eu penso que faz sentido. É basicamente isto. Podemos dizer nem sempre o que parece mas um indivíduo preocupado com reputação Sim, sim. É verdade. tem escolha. Exatamente. És meu amigo, mas peço desculpa. Nós temos que ter caminhos diferentes, Certo. não é? Eu tenho dito, por exemplo, o meu amigo pode estar envolvido num ato de corrupção, pode ser criticado, de mim não vai esperar que eu o critique publicamente. Mas não vai esperar que eu o defenda, que eu fale, não, olha, é meu amigo, apesar de tudo, mas não farei isso. Vou lhe dar um abraço, vou lhe visitar na cadeia, vou lhe dar um abraço, nem sequer vou lhe repetir o que já tenho lhe dito, porque já sempre, se és meu amigo, obviamente em algum momento já te disse, pare com estes atos. Certo. Não é? Portanto, mas a pessoa, olha, eu vou dizer, há um gestor de um banco, CEO de um grande banco, teve uma situação nas redes sociais, pessoal, conjugal. E esse gestor depois teve bate-papo na rede social. Dia seguinte, os acionistas estavam a reunir com o board. Tinham de explicar ao indivíduo que ele já não é uma pessoa singular. Sim, não pode. Ou seja, As ações tu dele já não és afetam. só tu. Exatamente. Que você é o rosto da empresa, do banco. Tu, a partir de agora, tens que parar com isso. Ou diga agora, põe a tua carta na mesa que vais sair, ou tens que andar aqui. Não é? Porque você está a liderar um banco. Exato. Só uma pergunta, isso aconteceu aqui na nossa praça? É na nossa praça. Ok. Estás a ver? É na nossa praça. Portanto, eu tive essa informação, não é? Telegrama. Não postamos. Não postamos. Porque achei que era uma informação é muito sensível.
e pessoal, né? É muito sensível, calhar não não é? tão Eu relevante. poderia, porque é o banco que reuniu. O banco, os acionistas reuniram com. Pronto, e o board também reuniram com este. Eu poderia, naquele momento que estava a acontecer, fulano de tal reunido, portanto, por causa disso e tal. Podia, mas achei que seria uma questão também. Eu iria entrar no campo pessoal e, em termos de reputacional, a imagem dele estaria muito ferida. E é onde vem também a Não é? concorrência do próprio canal. Exatamente, estaria muito ferida. Portanto, acho que entre custo, benefício, vantagem, desvantagem, a gente não ganharíamos partilhas. Ganharíamos partilha, mas acho que não é isto. Não é isto. O meu subconsciente disse que não é por ali. Atmosfera. Ética profissional. Exatamente, não é por ali. Não é? Mas, Yuri, os investidores são as pessoas bem mais informadas de Angola do que nós próprios. Investidor estrangeiro, no caso. Investidores estrangeiros são as pessoas bem mais informadas. Não investem na cegueira. Não, ou seja, não investem com cegueira. Eles investem com toda a informação. Negócio o investimento é precaução. E quando o investidor coloca como cláusula de havendo um diferendo, o tribunal arbitral é aqui, é porque Está a dar um sinal, está a dizer alguma coisa. Está precaver-se. Não é uma questão de não confiar no Yuri. É uma questão de que na vida as pessoas, consoante os interesses, mudam. Kennedy. Não, mas Os também Estados vamos movem-se dizer aqui, por interesses. Nelson, vamos dizer aqui também que é uma questão de confiança. Por quê? Mas O facto de eu escolher um outro local para resolver uma questão litigiosa, judicial, estou a dizer alguma coisa com Mas é isso. exatamente porque isso. ele não Diretamente, faria a mesma coisa em todos os Exatamente. países. é exatamente isso que estou a Há dizer. países que ele falaria, não, Em tranquilo. África, confiança. Na África do Sul, tu não precisas colocar uma cláusula. Então, Nelson já disse Não muita precisas coisa. colocar uma cláusula, não é? Portanto, porque o sistema em si garante confiança. Porque num país em que ministro sentar no banco dos réus é uma coisa extraordinária, portanto, revelam muito deste país, não é? Certo. Portanto, obviamente, sendo o meu sócio o ministro, porque é assim, para você investir tem de ter uma pessoa politicamente disposta ou muito próxima desta pessoa, que acaba no fundo ou sendo um laranja ou sendo o filho, não é? Portanto, eu tenho de me precaver, não é? Ferro. Tenho de facto de me precaver. Então, a imagem do país é ainda nesta perspectiva. Mas, Nelson, o Nelson tem muitas informações sensíveis. De certeza que já foi muito criticado, disso não tenho dúvida. Sim. Nunca sofreu pressão de um determinado grupo? E se já sofreu, como é que lidou, não é? lidou com, No caso. com essa situação? Sim. Olha, eu não diria que a pressão é quase que diária, mas todos os meses eu tenho uma pressão. Não é? Há pressão sobre mim, não é? Sim. Às vezes com amigos, que têm posição relevante na banca e outro setor. Amigos. Sim, mas a pressão acontece de que maneira, não é? Amigo acionista do banco. Sim, eles podem ser acionistas, podem ser gestor, e depois há aquela situação que pode não ter posição no banco, uma posição relevante, diria. Certo. Mas na nossa sociedade essa é muito complexa, do tipo, o Hélio pode ser um balconista, gestor de conta, ou gestor de clientes, por exemplo, não é? E por ser um amigo, eu passei uma informação sobre o teu banco, você já fica com receio de andar comigo.
Porque, olha, o meu banco pode pensar que eu é que forneci Método de associação. associar. Eu disse, por acaso esse tipo de informação é ao teu nível? Não é? É que há tipo de informação que às vezes nem diretor de primeira linha tinha. Não é? Então, essas coisas, não é? Imagina, de repente, tua esposa é de um banco, de um determinado banco, e você está a assinar um artigo sobre aquele banco, uma matéria sensível. Epá, Complicado. é complicado para o nosso contexto. O banco é capaz mesmo de chamar a sua esposa, teu marido que publicou aquilo, e a esposa tem que levar, mas calma, eu conheço. Não, você é esposo, mas eu controlo o trabalho dele. É a tua profissão, É a jornalismo. profissão dele. Portanto, meus senhores, eu tenho princípios a cumprir aqui no banco, enfim. Portanto, não tenho de me chamar. Procurem quem divulgou, coisa assim de gênero, mas não. Mas de qualquer forma. Acabam por associar. Mesmo que não associar, vão fazer uma pressão psicológica, indireta, enfim. Ela acaba eventualmente, por mais que seja competente, acaba por não ascender a determinados postos. Exatamente por causa disto. É feito um complô, não é? Contra ela ou contra ele, o teu amigo, o teu familiar. Temos assim este tipo de sociedade, não é? Nelson, nós, eu acho que a nós resta-nos agradecer pela rica experiência aqui com o Nelson. Epá, eu vou passar a palavra ao Hélio. O Hélio é especialista em conclusão de encontros. Olha, e por alguns instantes eu fiquei parado a apreciar, a prestar atenção mesmo, porque nós aqui deste lado estamos mais para aprender do que outra coisa, e temos aprendido muito com essa experiência de pôr um especialista, um convidado e alguém que entende da matéria. Nelson, muito agradecido nós estamos pelo facto de disponibilizar-se para nós, apesar de que tem uma agenda extensiva, mas ainda assim atendeu o nosso chamado e o nosso pedido. E a nós aqui fica os nossos agradecimentos. Muito obrigado mesmo. Não são todos os dias que temos um gigante, alguém que escreve para outras atmosferas, isso é outras latitudes. E Nelson, muito grato estamos, esperamos contar contigo em próximas ocasiões. Eu que agradeço. Até já. Longa vida.